Saúde, bem com você, está de volta para a gente dar sequência ao tema de hoje, que são as doenças reumáticas. Conosco a médica reumatologista Rafaela Bicalho. Rafaela, a gente estava falando a respeito desse pânico que aconteceu por causa da hidroxicloroquina, da cloroquina, mas a questão da Covid, a pandemia, atrapalhou a vida das pessoas, sobretudo dos pacientes reumáticos, numa proporção muito maior, né? Foi além da questão do medicamento, porque o isolamento gerou estresse, gerou algum tipo de problema ou agravamento para esses pacientes? Então, a gente vê que o isolamento prejudicou muito os pacientes com doenças crônicas, né? O acompanhamento ficou difícil, os pacientes se sentiram muito temerosos em sair de casa, o que é justificável, mas a partir de um determinado ponto, esse temor, ao invés de protegê-los, pode os tornar mais vulneráveis, né? No momento que eles não estão fazendo o controle adequado da sua doença reumática. Além disso, essa questão do isolamento, né? Do estresse, de uma preocupação excessiva, eu sinto que prejudicou sim os pacientes, muitos deles tiveram agravamento do seu quadro reumático de base, até pelo surgimento de outros transtornos emocionais associados a isso. E você tocou aí na questão emocional. Como fica quando o paciente recebe um diagnóstico de doença reumática? A pessoa acredita que ali ela está incapacitada, impossibilitada? Sim, infelizmente muitos acreditam que esse diagnóstico reumático é uma sentença de incapacidade, né? Eu irei evoluir inexoravelmente para a perda de movimento, para a perda de qualidade de vida. E eu gosto muito de reforçar isso no dia a dia do consultório, né? Os meus pacientes sabem o quanto eu sou positiva em relação a isso. E isso tem motivos, né? Porque o nosso conhecimento acerca das doenças reumáticas avançou muito nos últimos anos. As opções de tratamento se ampliaram amplamente e hoje a gente vê que pacientes que têm diagnóstico precoce e fazem tratamento adequado, corretamente, eles têm ótimas perspectivas de controle de dor, de evoluírem com função física plena, sem incapacidade. Existem exemplos de atletas portadores de doenças reumáticas que conseguem conviver bem com isso. E eu tenho exemplo de pessoas que estão aí convivendo há 10, 20, 30 anos com doenças reumáticas, fazendo o seu controle com uma qualidade de vida muito boa. Uhum. E aí, por falar em doenças reumáticas, a gente tem o lúpus e muitas mulheres são acometidas pelo lúpus. E eu gostaria de saber como é que fica essa questão. Para engravidar, a gente também já conversou com o doutor Leandro, né? Mas existe um medo dessas pacientes quando elas decidem ter um filho? Ou isso também é um fator emocional também, que chega sempre no consultório, a mulher naquele dilema, engravido, não engravido? Sim, existe bastante isso, né? Então, muitas mulheres têm medo da própria gravidez, de isso agravar a sua doença reumática, isso é um temor válido. A gente sabe que isso varia muito, algumas doenças reumáticas realmente pioram durante a gravidez, outras não, outras até melhoram durante a gravidez. Muitas delas têm temor em relação ao tratamento durante a gravidez, então muitas abandonam o tratamento com a ideia de que qualquer medicação pode ser prejudicial para a criança e a gente sabe que isso não é verdade. Tem medicações que realmente são proibidas, mas muitas são permitidas, e inclusive protegem o feto. Na medida em que eu estou controlando a doença da mãe, eu estou protegendo indiretamente o feto. Então, converse com o seu médico, nem toda medicação é arriscada na grávida. Muitas têm o temor de que o filho desenvolva a doença, então aí a gente tem que fazer uma orientação caso a caso. Muitas doenças reumáticas realmente têm esse fator genético associado e a gente explica qual é o real risco daquele bebê. Mas eu identifico um outro problema também, que são muitas mulheres que acreditam que pelo fato de terem doenças reumáticas, elas não irão engravidar, elas estão inférteis. Então, muitas delas estão em um tratamento onde não se deveria engravidar, seja pelo momento da doença ou seja pelo uso de alguns medicamentos, e elas não se protegem adequadamente. E muitas engravidam num contexto muito ruim do tratamento. Então, eu queria fazer essa orientação de uma forma geral. A doença reumática não altera a fertilidade, então a mulher tem que estar sempre atenta a essa questão. A gravidez é permitida,
né, exceto em alguns casos de lesão em alguns órgãos, mas de uma forma geral ela é permitida, mas ela tem que ser feita no momento adequado, com a doença bem controlada, em uso das medicações permitidas. E sempre com acompanhamento, nesse caso, o reumatologista, ginecologista? Sempre, sempre com acompanhamento de perto. Uhum. E como que é essa questão hoje da saúde pública para esses pacientes, né? Como que funciona hoje? Tem um amparo de fato para eles? Eu estou, né, trabalhando tanto no serviço privado quanto no serviço público como reumatologista. Eu vejo que o caminho ainda é difícil, né? Então, esse caminho do paciente chegar até o especialista, até o reumatologista, ele é difícil. Nós temos aí milhares de pacientes em Minas Gerais na fila esperando. Quando esse paciente consegue chegar, a gente consegue oferecer um tratamento bastante adequado. Hoje nós dispomos de medicações no sistema público de saúde, desde medicações de baixo custo até medicações de alto custo. Então, os pacientes têm acesso ao tratamento. Então, dentro do que é possível, né, num sistema de saúde que realmente ainda tem suas falhas, a gente consegue atender essa demanda. Além da medicação, um outro fator que é muito caro é a questão da reabilitação, né? Isso também é atendido? Sim, né? A gente tem fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais que podem fazer esse tratamento. A gente sabe que dentro do Sistema Único de Saúde nem sempre isso é fácil, mas a gente tem melhorado muito isso. A gente tem entendido que as doenças crônicas, de uma forma geral, incluindo as doenças reumáticas, elas necessitam desse tratamento multidisciplinar, que engloba muitas vezes o fisioterapeuta, o educador físico, às vezes o nutricionista, para fazer essa orientação completa para o paciente. E da mesma forma, Rafaela, que a gente chega numa determinada idade, tem que ir ao ginecologista, ao cardiologista, os homens urologistas, existe uma idade ideal para se fazer uma consulta com o reumatologista ou não é necessário? Não existe essa recomendação oficial que toda a população passe pelo reumatologista, né? O recomendado é que todo mundo faça seu segmento médico com o clínico, com o ginecologista ou com o ginecologista no caso da mulher, e caso se identifique sinais ou sintomas que indiquem doença reumática, o reumatologista pode ser acionado para fazer essa avaliação. Uhum. E aí, no caso, o que a gente pode dar de orientação para as pessoas, então, que tem algum sintoma, que tem alguma desconfiança, porque também não é porque alguém da família tem que necessariamente o outro vai ter. Eu acredito que deve chegar muita gente com esse medo no consultório. Muito. Teve uma dor, não, eu vou correr para o reumatologista porque minha avó teve, né? O que eu digo? A genética a gente não pode mudar. Então, se a genética existe, a gente vai ter que conviver com ela. Mas a gente pode mudar muita coisa que aumenta muito a chance de ter doença reumática. Então, voltar a falar do cigarro, voltar a falar dos maus hábitos, de uma alimentação ruim, pobre em nutrientes como cálcio, né? Então, isso está nas nossas mãos e a gente pode fazer, manter hábitos saudáveis. E diante de sintomas como dores crônicas que não melhoram ao longo de várias semanas, principalmente se essas dores não estiverem relacionadas a traumas, né? A quedas, a contusões, pensar em doença reumática. Uhum. Então, nosso tempo já está se esgotando, eu quero muito te agradecer, mas antes, queria te fazer um elogio pelo seu Instagram, que é muito bacana. Tem um monte de informação lá, viu, gente? É um Instagram jovem, vamos dizer assim, mas tem bastante informação. E passa pra gente qual que é o Instagram. Conhecer Reumato é um canal no Instagram e no YouTube, onde eu posto vídeos e textos com orientações sobre doenças reumáticas, e o alvo são o público leigo, os pacientes. É uma forma da gente descobrir aí algumas doenças reumáticas que a gente nem fazia ideia que existiam. Te agradeço muito pela participação, volte sempre aqui no nosso programa. Muito obrigada. Eu fico por aqui, agradeço a sua companhia e espero você na semana que vem. Tchau, tchau.